Agora veremos, a partir da página 145, as testemunhas da Igreja Latina. E Latorrelli começa com Tertuliano. Tertuliano não se tem segurança acerca da data do nascimento e da morte dele. Mas se sabe que ele é de Cartago, portanto africano. Os cartagineses alimentaram desde 3 séculos antes de Cristo, desde as guerras púnicas, uma aversão a Roma. E o cristianismo foi um fator aglutinador, mais ainda, para a aceitação do domínio romano. Sabe-se, porém, que Tertuliano é filho de um centurião. E o centurião, para aqueles que não eram romanos, é o mais alto grau que um homem pode alcançar na escala político-social do império. Tertuliano era filho, então, de um centurião. Tertuliano se converte ao cristianismo em 197, 198. Diz-se que ele nasceu em 155, depois de Cristo, claro. 155. E Tertuliano tinha uma habilidade grande, depois da conversão, para argumento sobre a doutrina cristã, sobretudo em três direções. A primeira, apologética. As mais conhecidas obras dele têm esse caráter, inclusive uma delas, o Apologeticum. Apologeticum. Latorrelli vai citar a menos famosa, mas é o que mais fala de revelação, segundo Latorrelli, que é a prescrição dos hereges, de prescriptiones hereses, a prescrição dos hereges. Mas tem outras, né? Outras de caráter apologético. A outra é teológica, a vertente teológica, que fala a respeito de Cristo, do Verbo, e a outra vertente de obras dele é as obras disciplinares. Na verdade, as outras obras de Tertuliano são mais de caráter polêmico. Ele era um polemista de quilate. Então, contra Marcião é uma destas obras, né? Contra Hermógenes, contra os valentinianos. Fala também do batismo, a carne de Cristo, mas tudo em caráter polêmico. A sua teologia é teologia polêmica. Ele é um polemista. E os outros escritos são escritos disciplinares. Imagina você que Tertuliano escreveu sobre o vestido das mulheres, o véu das virgens, a disciplina na comunidade e assim por diante, né? A paciência, a penitência, a esposa, né? Diríamos hoje, um moralista. Mas se tornou uma pessoa muito importante dentro dos padres da Igreja Latina. Nós já estamos agora para próximo de Roma e Latorrelli vai considerar aqui 3 destes padres latinos, que são de Cartago, Tertuliano e Cipriano, e Agostinho de Hipona, né? Vai terminar essa sessão exatamente com Agostinho. Então vamos ver Tertuliano, Cipriano de Cartago, ambos, e Agostinho de Hipona. Tertuliano era jurista. Então, diz Latorrelli, sendo jurista, Tertuliano é um apaixonado da verdade. Para ele, o problema do cristianismo é o da verdade diante do erro, o paganismo, as várias heresias. O Cristo fundara uma religião para levar os homens ao conhecimento da verdade. Lá vem a primeira obra citada, embora mais citada por Latorrelli seja outra, aqui o Apologeticum, capítulo 21, parágrafo 30. O único problema, pois, é saber quem possui
essa verdade? Quem a pode reivindicar? Justino procurava partir da filosofia na qual Clemente via uma correspondência com a lei dos judeus. Tertuliano recusa-se a admitir qualquer comunicação entre filosofia e a fé. Diz ele, já em outra obra, A Prescrição dos Hereges, que é a mais citada por Halaturelli, tendo Jesus Cristo, já não queremos entrar em discussões frívolas. Tendo Jesus Cristo é a fonte da nossa verdade, ponto e basta. Não precisamos entrar em outras discussões. De Prescriptiones, A Prescrição dos Hereges, capítulo 7, parágrafo 13. As analogias encontradas entre o ensinamento da Igreja e o dos filósofos devem-se a empréstimos do Antigo Testamento ou do Evangelho. Apologeticum, capítulo 47, parágrafos 2, o 13 e o 14. De mais a mais, essa verdade assim roubada foi corrompida e falsificada pelos filósofos. Apologeticum, capítulo 47, parágrafo 9. Vejam a linguagem feroz, nada urbana, nada delicada de Tertuliano. É polemista pela própria natureza. Rebaixaram a doutrina salvífica à categoria de opiniões humanas. Apologeticum 47, parágrafo 11. Assimilaram a revelação divina a uma espécie de filosofia. Apologeticum, capítulo 46, parágrafo 2. Aí Tertuliano vai puxando briga, né? Vai pisando no pé para brigar. Nem por isso se deve concluir que Deus só pode ser conhecido por revelação. Tertuliano reduz a dois os meios naturais para conhecermos a Deus. A argumentação a partir da criação, que utiliza contra Marcião. Marcião era um pagão, e ele escreve uma obra contra Marcião, uma obra polêmica, polemista. Ele diz: não há outro sinal manifesto da existência de nosso Deus, senão toda a obra que criou. Adversus Marciones, né, contra Marcião, livro 1, parágrafo 11. E o livro 5º, parágrafo 16. E depois o testemunho espontâneo da alma, que ele maneja contra os pagãos. Apologeticum, capítulo 17, parágrafos 5 a 6. E também uma outra obra, o Testamento, na linha 2. Conhecimento bastante imperfeito se comparado com o que nos vem pela revelação. Ele tem uma outra obra chamada A Alma, que é uma das suas obras das ditas assim polemistas, né? A Alma, de Anima, livro 1. Entre um conhecimento e outro, porém, há unidade de objetos. O mesmo Deus é conhecido por duplo caminho. Afirmamos que Deus deve ser primeiramente conhecido pela natureza, depois reconhecido por ensinamento, pela natureza em suas obras, por ensinamento pela pregação. O polemista também é direto, não é? Não deixa espaço para muita conversa fiada, não. E aí, contra Marcião, primeiro livro, capítulo 18. Deus se faz nosso mestre, seja pela criação, seja pela revelação. A fé, porém, supre as deficiências dos dados naturais. Então, para Tertuliano, a fé completa o conhecimento de Deus que vem do argumento. A fé que vem da pregação completa a carência, a insuficiência da percepção de Deus a partir das obras criadas, das suas obras. Afirmamos que Deus deve ser primeiramente conhecido pela natureza, depois reconhecido pelo ensinamento, pela natureza em suas obras, por ensinamento pela pregação. Deus se faz nosso mestre, seja pela criação como pela revelação.
A fé, porém, supre as deficiências dos dados naturais. Para que pudéssemos conseguir um conhecimento mais completo e mais profundo dele mesmo, de seus decretos e de suas vontades, enviou-nos Deus seus profetas, cujas palavras estão na Escritura. Apologeticum, capítulo 18, parágrafos de 1 a 5. Ainda mais, enviou-nos seu Filho, a luz, o guia do gênero humano, que nos trouxe toda a verdade. Apologeticum, capítulo 21, parágrafo 7. O Cristo pregou sua doutrina. Apologeticum, capítulo 21, parágrafos 17 e 18, instruiu seus apóstolos, confiando-lhes a missão de pregar em toda a terra. Apologeticum 21, capítulo 21, parágrafo 23. Nossos mestres são, pois, os apóstolos do Senhor, que fielmente transmitiram às nações a doutrina recebida do Cristo. Aqui a obra de Prescriptiones, a prescrição dos hereges, capítulo 6, parágrafo 4. A verdade vem-nos do Cristo, fonte da revelação, pelos apóstolos, mediadores privilegiados. Então, se Cristo é a fonte, os apóstolos são os mediadores que nos trazem a verdade. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o revelou. Ora, não se sabe que o Cristo o tenha revelado a outros que não os apóstolos que enviou a pregar. Pregar, evidentemente, o que lhes tinha revelado. Então, de Prescriptiones hereses, a prescrição dos hereges, capítulo 21, parágrafos de 1 a 2. Por sua vez, os apóstolos confiaram a doutrina recebida às igrejas, que fundaram pessoalmente e pessoalmente instruíram, seja de viva voz, como se diz, seja mais tarde por cartas. A prescrição dos hereges, capítulo 21, parágrafo 3. Segue-se que uma doutrina é verdadeira se concorde com essas igrejas, pois contém, evidentemente, o que as igrejas receberam dos apóstolos. Os apóstolos do Cristo, o Cristo de Deus. A prescrição dos hereges, capítulo 21, parágrafo 4, capítulo 20, parágrafos de 4 a 8, capítulo 37, parágrafo 1. Vejam que o homem é capaz de amarrar as coisas de forma que não deixa espaço para outras quaisquer inserções, né? Para qualquer penetração. Tertuliano nunca deixa de repetir que a igreja recebeu dos apóstolos a verdade. Os apóstolos, e eles exclusivamente, são o canal autêntico da revelação. A prescrição dos hereges, capítulo 6, parágrafo 4. Eles foram especialmente instruídos por Cristo. Prescrição dos hereges, capítulo 20, parágrafo 3º, capítulo 21, parágrafo 3º, capítulo 22, parágrafo 3º. Por ele, enviados como doutores e mestres das nações. Prescrição dos hereges, capítulo 8, parágrafo 14 a 15 e capítulo 6, parágrafo 4. O Espírito Santo, que foi seu doutor, a prescrição dos hereges, capítulo 8, parágrafos 14 a 15, o vigário do Cristo. Para Tertuliano, o Espírito Santo é o doutor de Cristo e o vigário de Cristo, portanto, faz as vezes dele. O vigário de Cristo junto deles conduziu os apóstolos à plenitude da verdade. A prescrição dos hereges, capítulo 28, parágrafos de 1 a 2. Vejam como Tertuliano é ferrenho, não é? É exato. Ele vincula toda a revelação à linha comunicativa da verdade. Era um jurista, se ocupava da verdade, que de Deus é dada ao Filho, o Filho o dá ao Espírito, o Espírito à Igreja, que já recebera nos apóstolos, diretamente do Cristo, e isso é conservado para ser dado a todos os que têm participação fiel às igrejas fundadas
pelos apóstolos, instruídas por eles mesmos, pessoalmente, de viva voz, na sua pregação, ou alimentada a fé destas igrejas pelas cartas, pelos seus escritos. Isso é matéria, pauta de Tertuliano, porque discutia com ninguém menos que outros juristas, outros filósofos. Marcião é um deles, não é? E a prescrição dos hereges é a carta condenatória de todos os filósofos, de todos os pagãos e juristas pagãos. É por isso que também Lato Reli vai buscar na prescrição dos hereges todas as informações relativas à defesa apologética, o apologeticum, o apologeta e a prescrição dos hereges são os dois documentos de fonte que Lato Reli utiliza para falar de Tertuliano. Nós vamos ficar por aqui e depois vamos prosseguir com a agradável, não é? Embora bastante profunda, reflexão de Tertuliano, mas que sintetiza muito bem tudo aquilo que até aqui a gente já entendeu da revelação nos padres da igreja. Que tal, gente? Olha, espero que esteja ajudando. Nós já estamos galopando numa boa parte da revelação. Daqui a poucos mais vídeos e nós já terminaremos a revelação nos padres da igreja. Já vimos a revelação na Sagrada Escritura, agora já estamos terminando o bloco dos padres da igreja, para depois partir para a reflexão teológica, não é? Com a escolástica e daí em diante. Lato Reli é um teólogo sistemático e por isso ele vai acompanhando as grandes etapas do tempo da história da teologia. E isso é muito bom para nós também para sistematizar os dados que nós estamos estudando. Portanto, o nosso próximo NPC, nossa próxima avaliação, vai se centrar na patrística e na tradição teológica, não é? Seguramente o segundo NPC, dentro dos limites que nós temos, com pandemia, com esta modalidade de educação à distância, não é? de transmissão dos nossos vídeos, vai ficar naquela modalidade. De um vídeo de 5 minutos, já antecipo para vocês porque devemos estar com o olhar fixado nesse calendário da Faculdade Católica de Belém, e comecem então a se preparar para escolher um dos padres da igreja e me apresentar com aquele mesmo critério, sem olhar em papel, nada disso, né? O conteúdo da revelação que Lato Reli colhe de um padre da igreja. É claro que aqui estou ainda imaginando qual vai ser a última forma deste critério. Estou falando que é dentro dos padres da patrística que a gente vai fazer o nosso trabalho. Agora, se um vai me escolher somente Cirilo de Alexandria ou um pequenino assim, aí eu diria que é uma escolha que não foi muito leal, pode ser até leviana, não é? Então, vejam o contexto, não é uma escolha de textos reduzidos. Desculpem falar isso, mas é para advertir quem já possa estar pensando: tenho pouco tempo, tenho tanta coisa para fazer, vou escolher o menor dos textos de Lato Reli sobre os padres, que será aquele texto daquele padre. Não fica bem para nós uma coisa dessa, né? Mas estou avisando, advertindo exatamente por questão de ética dos nossos estudos. Não faça nada nivelado por baixo. Na sua vida acadêmica, faça toda a vida, tudo nivelado por cima, né? Na mais alta medida. Então, bom proveito, e daqui a pouquinho a gente vai ver a continuidade na página 147 da revelação em Tertuliano. Até logo.